Pois é. Você sabe que depois de Chega de Saudade, eles realmente começaram a ficar mais conhecidos. E a Bossa Nova, como movimento musical, ganhou força. E outras pessoas que moravam aqui em Ipanema começaram a participar do grupo. Carlos Lira, né? O Newton Mendonça, o Roberto Menescal. Todas essas pessoas faziam parte desse grupo bossa novista. Até que em 1962, portanto 4 anos depois do Chega de Saudade, o Vinícius, o Tom e o João estavam tão conhecidos, mas tão conhecidos, que eles foram convidados para fazer o famoso show em Nova York, que foi a internacionalização da bossa nova. O show no Carnegie Hall. E foi nesse show que eles apresentaram, praticamente pela primeira vez, não é? Uma música que fez algum sucesso, né? Chamada Garota de Ipanema. Quando a gente estava andando para cá, eu estava comentando com o pessoal que hoje a família do Tom e do Vinícius pode sobreviver de Garota de Ipanema. Para vocês terem uma ideia, a música rende R$500 mil em direitos autorais por ano. R$250 mil para cada família. É mais de R$20 mil por mês só por eles terem feito Garota de Ipanema. E Garota de Ipanema é a cara, não é, do Rio de Janeiro. É a cara da rua Vinícius Moraes. É a cara do bairro de Ipanema. Só que em 62, a gente já estava vivendo um período político bem mais complicado, né? Em 62, o Jânio estava renunciando, o Jango ia assumir o poder, depois ia vir aquela história das reformas de base, depois os militares iam interromper isso e colocar o Brasil nos trilhos de novo. Em 64 veio o golpe. E a Bossa Nova acaba. Não fazia sentido falar em Bossa Nova, de barquinho, violão e apartamento, num país que estava vivendo uma ditadura. E o que aconteceu com os bossa novistas? Uns foram para o exílio, outros foram para a música de protesto, outros simplesmente desapareceram. Mas o fato é que no Vinícius ocorreu uma virada na sua carreira. Para vocês terem uma ideia, quando o Vinícius de Moraes havia composto Chega de Saudade, composto Canção do Amor Mais, o pessoal do Itamaraty viu aquilo com maus olhos. Tanto que no disco original não aparece música de Tom Jobim com letra de Vinícius, aparece música de Tom com poesia de Vinícius, porque ele podia ser poeta, mas não letrista de música, que era coisa de malandro comum. Quando Vinícius então começa a dizer que a sua poesia e a sua letra de música é a mesma coisa, começa uma fusão interessante, né? Vocês que estão lendo agora uma antologia poética sabem que era muito comum que nos seus shows ele recitasse os seus poemas. O soneto de fidelidade, o soneto de separação, o operário em construção, né? o dia da criação. Eram poemas que o Vinícius de Moraes recitava justamente porque ele queria essa aproximação. E ele dizia que com a música ele conseguiu uma popularização da sua poesia que ele nunca conseguiu quando ele era um poeta de livros ainda. E que muitas pessoas só vieram a conhecer os seus grandes poemas porque ele recitava aquilo durante os seus shows. Mas a verdade é que na segunda metade dos anos 60, o Vinícius e o Tom desapareceram. O Tom foi para os Estados Unidos, o Vinícius estava terminando a sua carreira de diplomata, até que em 69 o Vinícius conhece o Toquinho. E os últimos 10 anos da vida do Vinícius são passados ao lado do Toquinho, um violonista paulistano fantástico, não é? Que teve uma das parcerias mais bem-sucedidas da história, não é? Com o grande poeta Vinícius de Moraes. O Vinícius, então, já estava morando aqui no Rio. Que foi exatamente aqui no Rio, um dia, na banheira, que o Vinícius de Moraes gostava muito de ficar dentro da banheira, não é? Que ele falava que era uma espécie de volta ao útero materno. Ele ficava na banheira, sentado, durante horas, não é? Ele colocava uma madeira assim sobre a banheira e a máquina de escrever. E ficava compondo música, escrevendo poesia e tal. E aí um dia, 1974, o Brasil vivendo uma baita de uma ditadura, os anos mais terríveis do governo Médici. E o Vinícius resolve mandar uma carta para o Tom. E a saudade do Vinícius era por esse bairro de Ipanema dos anos 50. A saudade do Vinícius era a saudade da Bossa Nova. E ele começa então a escrever uma carta que se chama Carta ao Tom 74, cuja letra dizia: Rua Nascimento Silva 107, você ensinando para Elisete
as canções de Canção do Amor Demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade. Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um pouquinho de céu, e o Redentor, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor.